Salve, querido Romário. Salve, amigos ouvintes. É uma alegria estar aqui. Essa oportunidade linda de poder falar sobre arte, sobre música, sobre literatura, sobre transcendência. Eu me chamo Fábio Shiva, pela graça de Deus, sou músico, escritor, poeta, aprendiz. E assim, essa pergunta, né, o que te motivou a começar a escrever? Eu tenho uma lembrança muito vívida do instante exato que eu decidi que eu queria ser escritor. Eu tinha 11 anos, né? E a minha vocação de escritor nasceu da paixão do leitor, né? Muito cedo, desde que eu me entendo, que eu aprendi a ler, eu já amava ler, queria estar sempre, estava sempre devorando livros, né? E aos 11 anos de idade eu já tinha uma modesta, mas muito amada biblioteca no meu quarto, né? Eu tinha alguns exemplares de Agatha Christie e José de Alencar, que foram minhas primeiras paixões literárias, né? Até por conta de um episódio também que eu tenho muita gratidão em lembrar, que eu morava na Ribeira, né? Um bairro da periferia de Salvador, e junto com minha querida irmã Eva, né? Minha irmã do coração, né? Que a gente descobriu tanta coisa junto lá pelas ruas da Ribeira. É uma companheira temível de garrafão, né, que é uma brincadeira que acho que hoje quase já está extinta, né, mas era a nossa alegria, nosso terror, né, porque a mão de Eva era muito pesada e um tapa de Eva não se esquece. Mas enfim, eu e Eva fomos na biblioteca que tinha lá na Ribeira, tem até hoje, né, fizemos um cartão compartilhado. Eu e ela fizemos um único cartão para nós dois. E dava direito a pegar dois livros e você tinha 15 dias para devolver. Então, cada um de nós escolheu um livro. Eva escolheu o Guarani, de José de Alencar. Eu escolhi O Caso dos Dez Negrinhos, de Agatha Christie, né, que hoje foi até, o título foi transformado para E Não Sobrou Nenhum. E, rapaz, é uma paixão para toda a vida, né? Esses dois livros me marcaram, eu tenho uma gratidão profunda, eu sinto que nada nessa vida acontece por acaso, porque com Agatha Christie, né, foi uma história que me apavorou, né? Eu assim, tive uma aventura de ler um dos livros mais marcantes da Agatha Christie, né? E eu fiquei uma semana apavorado, sem conseguir dormir direito. E já o José de Alencar me encantou pela riqueza da linguagem, a própria história, né? Um passado heróico, né? Aquele índio, né? Peri, tão heróico, tão nobre, né? Tão pouco índio, mas tão brasileiro, como diria o Manuel Bandeira. E essas duas paixões me marcaram assim, eu tenho até uma gratidão como escritor hoje, né? No caso, o José de Alencar, assim, meu grande professor de gramática, de língua portuguesa, porque desde isso aos 11 anos de idade, né? Depois desse eu fui lendo vários outros, tanto de Agatha Christie quanto de José de Alencar, e hoje, graças a Deus, eu sinto que eu tenho um conhecimento intuitivo da gramática, né? Eu nunca me preocupei assim em estudar a fundo, até estou assim me motivando para estudar mais agora, né? Mas assim, graças a Deus, eu sinto que eu tenho assim, eu sinto, né? Essa frase aqui tá certa. Opa, tem alguma coisa esquisita aqui. Quando eu vou pesquisar, descubro o porquê, mas eu já intuitivamente sinto e eu atribuo isso ao volume de leituras, né? De boas leituras. Mas então, aí nesse dia específico, aos 11 anos de idade, eu estava diante dessa minha pequena estante ali com alguns volumes de Agatha Christie, de José de Alencar, de Arthur Conan Doyle, né, a coleção do Sherlock Holmes também foi outra grande paixão na minha vida, é uma grande paixão na minha vida, e alguns exemplares da série Perry Rhodan, né, que é uma série de ficção científica da Alemanha, que hoje já tem, acho que 3 mil episódios, uma coisa incrível, né? E assim, engraçado que atualmente eu estou relendo, né? Estou no volume 10, né? Depois de tantos anos eu estou relendo. E ao olhar aqueles livros ali na minha estante, né, eu senti algo próximo de uma devoção. Eu pensei assim, quanta alegria essas páginas com esses sinais, né, esses pequenos sinais assim, trazem para a gente, quanto encantamento, quantos mundos, quantos universos a gente pode visitar
quantas possibilidades diferentes a gente pode estar vivenciando graças à leitura. E eu senti no fundo, no âmago do meu ser, que eu queria participar dessa magia. Foi naquele exato momento que eu tomei consciência que eu queria ser um escritor, né? E eu sou grato de ter essa lembrança tão vívida, porque eu lembro do momento exato mesmo. Mas antes disso, né, isso foi aos 11 anos, antes disso eu já escrevia intuitivamente, né? Como também tem essa vocação do músico, minha primeira composição eu fiz aos 8 anos de idade, junto com meu irmão Fabrício, então com 4 anos, nós fizemos uma música, Mesmo Sendo Macho, né? Que era uma, assim, reproduzindo os valores, né, da época, isso, eu com 8 anos foi em 81, né? Então ainda na época assim, ainda tinha essa coisa de você esse valor de ser macho, né? E de alguma forma a gente brincava com isso, né? A música era assim: mesmo sendo macho, vai ter que provar que de acho. Mesmo sendo macho, vai ter que provar que de acho. E tem que pular com a perna 1 quilômetro, e tem que engolir inteiro um termômetro. E aí alistando uma série de feitos, né? Impossíveis, né? Até já de alguma forma já existiam, mesmo que acredito que totalmente inconsciente da nossa parte, mas já tinha uma certa crítica a esse modelo, né, do imposto, né, do macho, né, que você não pode demonstrar emoção, não pode chorar, não pode achar as coisas bonitas, não pode gostar de poesia, esse tipo de coisa, assim, ainda não existia de uma forma consciente, mas eu hoje, ao lembrar dessa música, eu percebo que já tinha uma semente ali de algum descontentamento, alguma rebeldia com esse modelo que era imposto pela sociedade, né? E aí, então, depois disso, aos 11 anos ainda, minha família se mudou para o Rio de Janeiro, e meu pai foi transferido de trabalho, né? E eu lembro também que eu cheguei a fazer um livro de poesia feito à mão, né? No lápis. E é uma pena que não tenho mais. Eu gostaria muito de ver o que eu escrevi nessa época, né? O meu coração estava dizendo aos 11 anos, né? Mas não tem mais. Esse livro não existe mais. Eu fiz uma única edição feita à mão ilustrada, né? Mas eu lembro claramente da capa, né, o desenho feito a lápis colorido, com lápis de cor, de vários crânios, né, várias caveiras com velas, né, aquelas velas pingando cera, né, uma coisa bem mórbida, e que também é algo que eu percebo que é muito presente na minha vocação como escritor, esse olhar diante de nossa finitude, né, que se traduz também muito pela experiência do sobrenatural, do terror, né, do medo, a experiência do medo, né? E que se traduz também de outras formas, como a transcendência, a espiritualidade, né? Mas são várias maneiras de você estar abordando uma questão fundamental, que no caso, assim, é um símbolo, né? A caveira é a lembrança do que, assim, da matéria, né? A matéria que nós somos, inevitavelmente deixará de ser, né? A face que quando olhamos no espelho, identificamos como sendo eu, vai virar uma caveira. Isso aí é verdade para todos nós que nascemos de um ventre feminino. É inevitável que sejamos acolhidos em algum momento pelo útero de uma sepultura, ou que sejamos espargidos ao vento como na forma de cinzas, né? Então, assim, não considero um tema inadequado de estar falando, ou pesado, ou triste. Pelo contrário, né? Tem um ditado latino que me inspira muito: memento mori, lembra-te da morte, né? Eu acredito profundamente que a morte dá sentido à vida, né? A gente só pode realmente acessar a verdadeira felicidade e o verdadeiro propósito da vida quando tomamos consciência da nossa condição finita, né? Que é a nossa experiência como um ego, não a experiência mais ampla, né? Mas a experiência, assim, no caso agora, eu sou Fábio Shiva. Tudo que eu entendo como sendo Fábio Shiva tem um prazo de validade. Em algum momento
já não vai estar mais, não vai ter mais esse eu para dizer sou Fábio Shiva. Esse eu vai seguir, eu tenho essa convicção, né? Vai seguir para outras aventuras. Mas o Fábio Shiva que eu identifico como sendo eu tem um prazo de validade, digamos assim. E isso, assim, muito cedo ficou presente também na minha vocação literária. Inclusive, eu tive a aventura de ser publicado pela primeira vez, já numa edição profissional, isso foi aos 12 anos. Participei de uma coletânea, né, da editora Shogun Arte, no Rio de Janeiro, coletânea de poetas brasileiros, né? Eles foram visitando alguns lugares, visitaram minha escola, eu me inscrevi e participei com uma poesia chamada Terra, e que tinha essa vocação, né? Eu não lembro, eu até tenho aqui, eu tenho um livro até hoje aqui, graças a Deus, né? Mas não lembro dos versos exatamente, mas falando exatamente da terra, a mãe terra que nos dá a vida, que me deu vida, e a terra que vai receber meus restos mortais em algum momento, né? E na música também, essa vocação, esse apelo, né, da morte, se fez presente muito cedo, né? Que já nessa época eu tive uma grande descoberta, uma transformação, né? Isso já aos 12 anos, né? Que foi o Rock in Rio, que aconteceu eu tava, fui morar no Rio de Janeiro justamente no ano que aconteceu o Rock in Rio. Meus pais estavam até se hospedaram no hotel que ficaram alguns dos artistas, que a gente ficou doido quando soube, né? Depois a gente veio morar, foi morar no Rio, né? O Rock in Rio já tinha acabado, mas assistindo pela TV. E fomos, assim, eu e meu irmão Fabrício, né, que é meu grande parceiro de muitas aventuras artísticas, né, e existenciais. Foi uma transfiguração pra gente, cara, porque eu lembro assim, a gente dançava, gostava de ouvir Michael Jackson e dançar break, né, juntava os amigos lá na, na, no- na parte da frente lá de casa, que tinha era de ladrilho, né, então o chão era bem liso, dava para deslizar, fazer aquele moonwalk, fazia a dança do robô, era uma curtição. E ao mesmo tempo nós tivemos uma formação muito católica, né? Até dos 8 aos 11 eu apresentava um programa começou na TV Aratu, depois foi para a TV Itapuã. Era o programa Chão e Paz, que acho que existe, ou existiu até recentemente, um programa da Igreja Católica, que era apresentado aos domingos, né? E eu fazia um quadro junto com a irmã Dice, falando sobre a Bíblia, né? Contando episódios da Bíblia, né? Começando pelo Gênesis, aí não lembro até que livro foi, mas foram 3 anos nessa brincadeira linda, né? Que eu tenho muita felicidade também de ter participado. E eu era o menino da Bíblia, né? Era assim, eu brincava que era o ídolo das velhinhas beatas de Salvador, né? E que também trouxe muita aventura na minha vida, mas trouxe um peso também, né? Porque por estar associado ao Evangelho, né? Eu não podia errar, né? Não podia cometer nenhuma falha. Eu lembro um dia que eu tive uma desavença com uma colega na sala, quando fui para a coordenação, a diretora assim, você, Fábio, eu senti assim, meu Deus, eu traí a confiança de todo mundo, de meus pais, de Deus, eu sou a criatura mais abominável do planeta, né? Enfim, isso tudo, eu acredito que tudo tem um lado positivo e um lado sombrio, né? E a Igreja Católica tem um lado muito positivo, né, das ações sociais mesmo, né? E, enfim, muitas coisas lindas que eu tenho muita gratidão. Mas tem esse lado pesado da culpa, né? E que depois, na adolescência, fui fazer uma ruptura bem radical. Me tornei ateu durante um bom tempo, né? Depois reencontrei Deus pelas minhas próprias pernas, né? Pelo caminho da espiritualidade, já desligado de qualquer religião estabelecida. E mais recentemente, né, hoje eu digo com muita alegria que a minha religião é a literatura, porque o que as pessoas costumam buscar em religiões estabelecidas, eu busco na literatura, né? Espiritualidade é outra coisa, né? Sou com grande alegria, muita gratidão, sou discípulo de Paramahansa Yogananda, sou praticante de meditação,
e assim, busco fazer essa prática a mais constante possível, né? E busco trazer essa prática para tudo que eu faço na vida, inclusive a escrita, né? Mas quando se fala em religião, a minha religião é a literatura. E aí você pergunta também sobre a inspiração, né? Dentro dessa perspectiva, né, que chegou agora da conexão com a espiritualidade, eu tenho algo assim que me norteia muito forte, né? Tem uma frase do Ezra Pound: o artista é a antena da raça. E essa convicção eu trago assim com muita firmeza, cada dia mais firmeza, né? A nossa função como poetas, escritores, músicos, dançarinos, escultores, pintores, qualquer caminho da arte é de captar e transmitir, né? E nisso está embutido que na verdade nós não somos criadores de nada, né? Tem uma frase hindu, né? Nada do que faço sou eu quem faz. E eu acredito muito nisso. Se você olhava assim, parece com um papo meio esotérico, meio bicho grilo, mas se você for olhar, por exemplo, no caso da música, né? A gente até tive a oportunidade de ter essa conversa parecida, né? Recentemente lá na Casa Verde Itapuã, um espaço muito assim luminoso, na Dorival Caymmi, aqui no coração de Itapuã, e teve a Feira da Casa Verde, e o tema foi justamente literatura, inspiração e cura, né? E assim, essa questão da nada do que faço eu quem faz. Se você olhar no campo da música, música, você pode falar da questão espiritual, de tudo, mas assim, olhando do ponto de vista físico, né? É uma combinação matemática de frequências, né? Simplesmente assim. Então, como uma sequência matemática, da mesma forma como o triângulo, que é uma projeção matemática, o 2 mais 2 é igual a 4, né? Essas verdades matemáticas existem desde sempre, né? Antes da humanidade existir, todas as possibilidades de música já existiram, né? E isso vale tanto para a Nona Sinfonia de Beethoven, quanto para a Caneta Azul, né? Todas as músicas do universo já existem, já existiram, vão continuar existindo, mesmo depois que a humanidade deixe de existir. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que assim, toda composição é uma parceria entre o homem e Deus. E quanto menos o homem se meter, melhor, né? Eu acredito muito nisso. E procuro exercitar na minha vida em todos os níveis, né? E na arte principalmente. E eu acho que isso também nos empodera, porque nos livra do ego, né? Quando tudo que eu faço vem do alto, eu posso fazer tudo. Então você pergunta, né, como eu vejo a literatura no Brasil e assim, primeiro de tudo com muita reverência, né? Eu acho que temos assim escritores de primeiro quilate, de primeira grandeza no Brasil e acredito que se não ganhamos ainda o Prêmio Nobel de Literatura por motivos totalmente fortuitos e talvez até por grandes injustiças, né? Porque assim, eu vou falar das minhas preferências, né, pessoais, mas tem assim outros tantos que estão no mesmo patamar ou até mais altos, né? O meu escritor do coração, que eu, né, considero um grande avatar da literatura, é Jorge Amado, né? Eu considero assim um mestre realmente, né, consumado, mas outros tantos, né, como Guimarães Rosa, que é um gênio da raça, né? Graciliano Ramos, e tantos outros, né? Estou falando aqui de alguns assim realmente que despontam, mas assim que durante muito tempo foi meu escritor favorito, o Rubem Fonseca. Continuo tendo uma admiração assim profunda por ele, né? O Rubem Fonseca, no caso, ele justamente, como eu falei da descoberta da leitura, né? Da Agatha Christie, ver a parte do suspense, da emoção, da descoberta do medo, né? Emoções assim fortes, né? E o José de Alencar foi admiração pela construção bonita, né, das frases, né, o prazer estético da literatura. O Rubem Fonseca foi o primeiro autor brasileiro que me deu essa emoção de assistir um filme de Arrasa Quarteirão, um filme
entendeu? Uma grande produção de Hollywood através de um livro, né? Pô, isso aqui daria um filme sensacional, desses filmes que todo mundo está falando, né? E isso também me encheu de orgulho, de gratidão por um escritor brasileiro ter a capacidade de escrever histórias tão envolventes, tão cheias de suspense, cheias de ironia, cheias de momentos de tensão assim, angustiante e de resoluções totalmente satisfatórias, né? O Rubem Fonseca entrega tudo que ele promete e muito mais, né? E outros tantos, né? Não posso deixar de citar, né, uma frase também que eu gosto muito de dizer, que o maior escritor brasileiro não é homem e nem nasceu no Brasil, que é Clarice Lispector, né, que já é um outro patamar, é magia, né, eu não chamaria nem de literatura, ela pratica magia altíssima, né. Tem um livro dela que é A Paixão Segundo GH, que uma amiga muito querida, Nora Abreu, ela fez circular isso há muito tempo, na época do Orkut, né? A gente tinha um grupo lá muito querido, Comunidade de Resenhas Literárias, né? Onde fiz amigos muito queridos até hoje, né? Carrego esses amigos no coração. Inclusive a editora do meu primeiro livro, Sincronicídio, a Bia Machado, foi uma amiga que eu conheci nessa comunidade. Ela nem assim estava sonhando em ter a editora, como eu sonhava em escrever. E começamos a botar nossos sonhos na realidade juntos, né? Porque o primeiro livro da editora foi o Sincronicídio, e aí estamos caminhando até hoje, graças a Deus, né? Então, assim, isso que eu tenho a dizer, e muito, né? Na verdade, se for falar sobre literatura no Brasil, né? Aí a gente já passa para uma prática, me sugere uma prática hoje, né? Aí eu já não diria uma literatura no Brasil, mas algo que eu percebo como um fenômeno mundial na literatura, que eu batizei, né? Deve ter outras pessoas que estão estudando o assunto, né? Eu, intuitivamente, na minha forma autodidata, de ir aprendendo com os livros que eu leio, né, eu chamei de revolução da simplificação. Né? Eu sou, assim, a minha referência, uma referência forte que eu tenho, né, deu para perceber que eu tenho várias referências, mas algumas são muito marcantes, e eu tenho uma referência muito dos livros de autores dos anos da década de 1980, né? Entre eles Humberto Eco, né, com O Nome da Rosa, O Pêndulo de Foucault, John le Carré, com histórias assim muito muito complexas, tramas muito complexas, né? E o meu favorito, que é o Anthony Burgess, né, que é o autor da Laranja Mecânica, Poderes Terrenos, As Últimas Notícias do Mundo, A Última Missão, Enderby por Dentro e tantos outros. Esses todos assim são livros que eu amo de paixão, né? E o que eu acho mais, por isso que ele é meu favorito, porque cada livro é completamente diferente dos outros, né? Assim, é um universo totalmente diferente, né? Tanto que eu tive uma grande dificuldade depois de ter lido o Laranja Mecânica. O primeiro livro que eu li foi justamente o Enderby por Dentro, e eu estava esperando o Laranja Mecânica 2, e é um livro totalmente diferente, né? E nessa primeira leitura foi bem árido, né? Não curti. Mas aí fui lendo outros livros, aí fui percebendo, poxa, cada livro dele é um universo à parte. E depois, quando eu voltei a esse livro, eu dava assim gargalhadas, assim, de soltar o livro, assim, de tão engraçado que eu achei, né? Isso também mostra como não existe uma leitura definitiva, né? Cada momento nosso é diferente, que dirá cada pessoa, né, que está lendo é um encontro único, né? Então, isso também é uma coisa que eu sinto que eu acho muito importante. A partir do momento em que o livro é publicado, ele deixa de pertencer ao autor, ele se torna do leitor, né? Cada pessoa que lê está construindo um novo livro ali na mente dela, né? Essa é a grande magia da literatura, né? Mas, enfim, esses autores dos anos 80, assim, escreveram obras, verdadeiras tour de force, né? Exibições, assim, não exibição no sentido vaidoso, mas como desafios para o leitor. Esses livros todos que eu citei são livros que, ao final da leitura, você se sente assim, satisfeito. É como se você conquistou a leitura, você galgou uma montanha. Eu li O Nome da Rosa, eu li O Pêndulo de Foucault, eu li Poderes Terrenos, né? Porque são livros que desafiam o leitor, não são livros
para dar sonolência, para adormecer, pelo contrário, para despertar, né? E eu percebo que progressivamente, ao longo dos anos 90, e de uma forma bem mais acentuada no decorrer dos anos 2000 para cá, né? Vem existindo uma simplificação. A gente percebe que a literatura está assim, tá sendo meio que confinada em alguns guetos, né? Porque outras linguagens estão revolucionando o mundo, né? A internet, as redes sociais, né? Até recentemente participei alguns dias atrás de uma roda de conversa muito feliz na escola Rotary, né? Em homenagem ao meu querido amigo Amadeu Alves, né? E o tema era música e literatura. Mas justamente eu conversando com a roda de estudantes falei assim, hoje você pode fazer a literatura no TikTok, no Facebook, no Instagram, pode até fazer a literatura hot no Tinder, né? A literatura não se confina ao livro, né? Muito menos ao livro físico. A gente hoje tem essa possibilidade do livro digital, que eu considero assim fabulosa. Eu não sou assim, eu amo o livro físico, mas também amo o livro digital. Acho que cada um tem suas possibilidades. Recentemente eu lancei a segunda edição, uma edição revista do Diário de um Imago, Contos e Causos de uma Banda Underground, que é assim, contando a história da banda Imago Mortis, que eu assim, participei da banda, fui um dos fundadores, né, participei dos primeiros anos, uma banda de doom metal, né, metal pesado, uma banda que o nome da banda Imago Mortis, Imagem da Morte, né, se propunha a ter um olhar filosófico diante da morte, né, e músicas muito densas, de muita catarse, né, mas curiosamente ao escrever a história, a inspiração veio como uma história de comédia, né, de situações vexaminosas, de perrengues, né, e é um livro que é muito engraçado. Eu mesmo dei muita risada, mas não ri sozinho, não. Outras pessoas leram e também deram esse retorno que o livro é bem engraçado, né? E nessa edição revista, porque a gente teve esse ano de 2022, marcou 20 anos do lançamento da ópera rock Vida, né? Que foi lançado pela Die Hard Records de São Paulo, uma ópera rock sobre as 5 fases da morte, enfim. E aí, por conta disso, eu fiz essa edição revista é um livro que só existe em formato digital na Amazon, né? E ao fazer isso, eu quis explorar assim a possibilidade do hipertexto, né? E eu fiquei assim apaixonado por isso, porque, por exemplo, a gente estava descrevendo ali um show que a gente fez em Belo Horizonte. Aí você tem uma referência no mapa, no Google Maps, né, do local onde a gente tocou. Você tem os vídeos, né, no YouTube de todos, do set list todo que a gente apresentou, todas as informações. Aí, a música tal foi baseada no livro tal, e você tem o link para aquele livro, sabe? Eu acho essa possibilidade muito interessante que o livro físico não permite, né? O livro físico tem outros deleites, né? Mas hoje, até por conta da questão, assim, uma questão gritante no nosso mundo, a questão ecológica, a questão da sustentabilidade da nossa permanência no planeta, né? Que, na verdade, já deixou de ser urgente, já é um assunto que, assim, o que vem depois de urgente, nem sei, né? Estou lembrando até por conta da conexão das memórias, né? Que o primeiro CD do Imago foi lançado por outra gravadora que no livro, né, como tem algumas ironias referentes, eu botei como Leva Hard, mas é um nome fictício, né, de brincadeira, e que a gente começou a ficar desconfiado, né, que a gravadora tinha alguns problemas de organização, quando fomos na sala do dono da gravadora, né, e aí ele tinha uma parede assim, aí tinha fax muito importantes, fax urgentes, fax muito urgentes, fax urgentíssimos. E eu fiquei assim, rapaz, imagine, né? Não sei se a ideia é passar uma importância, mas o efeito foi o contrário. Mas enfim, né? Então essa questão da preservação da nossa existência, não é a preservação do planeta. O planeta vai seguir, seja uma bola fumegante radioativa, vai seguir. Ou totalmente devastada de vida, vai seguir, porque na verdade tudo é vivo, né?
Mas a nossa permanência depende da gente saber cuidar dessa casa, nossa mãe Gaia, né, que foi confundida com um mecanismo e é um organismo, né? Esse foi uma grande falha conceitual da humanidade que estão pagando preço hoje. Mas, enfim, hoje, como escritor, eu percebo o peso da responsabilidade, né? Cada vez que eu publico um livro, eu me questiono assim, o que eu tenho a dizer é tão importante para justificar a morte de uma árvore? Realmente essas palavras valem a morte dessa árvore? E é um questionamento que eu me faço continuamente, né? Por isso eu abraço também com leveza a possibilidade do livro digital. E eu acredito que a gente vai estar avançando talvez até para novas possibilidades de leitura. A gente está num mundo em uma evolução tão assim, célere, né? Que antes a coisa que foi lançada de manhã, de tarde, já, opa, isso aqui já foi ultrapassado, né? Tudo que é sólido desmancha no ar, não é não? E você fez uma pergunta também, falar da participação na Bienal do Livro de Salvador, é um convite muito luminoso, feito pela querida Mira, né, que está como curadora da sessão infantil da Bienal, e ela me fez o convite de apresentar, por conta, né, da nossa participação em projetos culturais, como o Pé de Poesia, né, que a Mira, na época, era diretora da TV Bahia, e ela tomou contato, a gente teve uma cobertura muito legal feita pela TV Bahia na época, e ela lembrou, né, dessa atuação, e ela, rapaz, eu queria apresentar alguma coisa na abertura da Bienal de Salvador, com crianças declamando poesia. E olha como as coisas acontecem, né? Isso, como eu me coloco como antena, né? Eu me coloquei para, rapaz, o que vai sair daí? Eu me coloquei receptivo e captei um livro lindo, chama-se Cecília no Planeta Poesia. Estamos em fase de ensaios, né? E como tudo, né? Assim, o universo foi inspirar, a musa foi inspirando, surgiu a presença luminosa de Adi Oliver, essa grande artista, uma artista de uma sensibilidade assim, cada vez me impressiona mais, né? E ela me veio na cabeça, a primeira pessoa que eu pensei em convocar para esse projeto foi ela, e imediatamente ela colocou em ação assim, quando eu pisquei, rapaz, já tinha um grupo de crianças assim talentosíssimas, que ela recrutou na cidade da criança em Simões Filho, né, que é um espaço também muito luminoso, de cultivo dos valores humanos, das artes, né? É muito bonito a gente precisa perceber que tem coisas muito lindas acontecendo no planeta, né? Normalmente as coisas feiosas, as coisas tenebrosas ganham muito destaque, mas tem plantações maravilhosas, luminosas, de valores luminosos que estão acontecendo. Vamos também sintonizar nisso, né? E um desses é a cidade das crianças, né, em Simões Filho, onde a Adi Oliver fez juntou esse time de poetas assim maravilhosos da nova geração, e eu me sinto muito honrado de estar participando. Estamos fazendo os ensaios todos os sábados à tarde, lá na Cidade das Crianças, que cedeu o espaço também de uma forma tão acolhedora, né? E no dia 11 de novembro estaremos apresentando Cecília no Planeta Poesia, com muita gratidão, né? E você fala dos planos para o futuro, né? Rapaz, meu futuro é o futuro que eu procuro me preocupar, nem me preocupar não é nem a palavra, né? Mas o que está na minha tela mental, nos próximos 5 minutos, né? Eu evito o máximo possível de pensar muito no futuro. Na verdade, os 5 minutos é um exagero, né? Eu gosto de pensar no hoje, né? Todo dia quando eu acordo, eu até tenho uma oração do Reiki, né? Que eu faço algumas orações, e a oração do Reiki é uma das orações que eu faço, que é assim: só por hoje eu não vou me preocupar, só por hoje eu não vou me irritar, só por hoje trabalharei com afinco, só por hoje serei gentil e amoroso com todos os seres, só por hoje serei grato. E eu acrescento: no dia de hoje serei criativo, que é algo que é muito importante para mim, vibrar na criatividade, né? Então, aí eu boto minhas metas para o dia, né? E no final do dia eu
faço uma avaliação de como foi, né? Me avalio como é que foi esse dia de hoje, né? Foi um dia que eu me tornei um pouco melhor, aprendi o que hoje, quais foram as cascas de banana que eu pisei, escorreguei, tomei aquele tabaco, né? Para amanhã eu não escorregar de novo na mesma casca de banana, né? É mais ou menos assim que eu gosto de caminhar, né? E você pergunta sobre os livros lançados, né? Rapaz, graças a Deus eu já perdi a conta, né? Mas assim, se destacam alguns livros, o Sincronicídio, que foi meu primeiro em 2013, Favela Gótica, é um romance também distópico, né? De fantasia e crítica social, lançado pela Verlideras Editora, que é de lá para cá, né? A gente desenvolveu uma parceria muito feliz. Inclusive lancei agora recentemente Meditação para Crianças pela Verlideras. E além desse aí tem mais um bocado, graças a Deus, né? Inclusive hoje eu estou na condição de avaliador, de agenciador de novos autores da Verde Delas, então se você escreve e quer publicar, eu vou ficar muito feliz em somar no que eu puder. É só entrar em contato comigo, fabiochiva@verdedelas.com. Viva a nossa literatura, viva a poesia.